Muito bem, Gilson, voltamos aqui do cartório da 29ª Zona Eleitoral para conversar com o promotor eleitoral, Dr. Carlos Augusto Fiorioli, responsável pelo Ministério Público Eleitoral na comarca de Lajeado, que abrange o município sede e outras 7 cidades. Já em clima de avaliação, Fiorioli, como é que você avalia o pleito eleitoral 2024 aqui na comarca? Boa tarde, Luiz Fernando. Boa tarde, Gilson, ouvintes do Grupo Independente. Nossa avaliação é de muito trabalho, ainda bastante tenso o dia de hoje. Esperávamos que transcorresse numa normalidade, o que não aconteceu, na medida que tivemos muitas denúncias em muitos municípios e tivemos que intervir pessoalmente ou através da Brigada Militar, um grande comando do Coronel Zap e do Coronel Schenfeld, respectivamente do 22º Batalhão e do CRPO, igualmente com os agentes da Guarda Municipal, o Trânsito. Fizemos várias diligências e o momento foi crucial no que diz sentido à compra irregular de voto, a corrupção eleitoral e as questões que envolvem o transporte irregular. Muitas denúncias, muitas diligências e algumas frustradas e outras tantas não, que vão ser motivo para procedimentos criminais e investigações. Para que o ouvinte tenha a noção exata do trabalho do Ministério Público, junto com a Justiça Eleitoral, primeiro é fazer estancar o problema. Identificar as pessoas, identificar veículos, identificar eventualmente candidatos, eleitores, estancar o problema. Posteriormente, feita essa prova, colhida essa prova, se não houve prisão em flagrante, a gente vai, durante a semana, durante os próximos 10 dias, junto na promotoria, fazer as nossas investigações, fazer a nossa coleta de provas e, eventualmente, promover o tipo de ação penal adequado. Normalmente são termos circunstanciados. Agora a minha própria equipe está avaliando uma questão bastante grave, que é um eleitor que levou o celular para dentro da cabine eleitoral e fez a filmagem do voto. Eu acredito que só tinha visto um caso desse no Rio Grande do Sul hoje, e agora temos mais um aqui numa das sessões eleitorais de Lajeado, no que provavelmente em alguns minutos aí já estaremos até com a acusação penal já estabelecida perante a Justiça Eleitoral. E qual penalidade está sujeito esse eleitor? Sim, é uma penalidade que vai até 2 anos, então nós vamos avaliar a questão de quanto é a gravidade é se tem mais gente envolvida nesse procedimento, mas eu já fiz a conferência e certamente vai estar nos ouvindo. O eleitor já tirou das suas redes sociais, porém, obviamente, nós já recebemos isso, já está tudo gravado, já está todo mundo identificado, e agora só nós vamos afinar a investigação e, naturalmente, haverá processo criminal. Então, também daqueles que nós identificarmos compra de voto, porque houve filmes, houve fotografias, obviamente vamos apurar essa investigação no sentido de ouvir a parte, o eleitor, vamos ouvir também aquele que é acusado, que é investigado de ter cometido corrupção eleitoral, e a partir daí, com a análise da equipe, análise da promotoria eleitoral, faremos os devidos encaminhamentos. Normalmente são atos criminosos e que envolvem o processo criminal. Se o sujeito for candidato, envolve inclusive o processo de até a diplomação da ação de investigação judicial eleitoral. Depois, se nós ainda tivermos elementos depois da diplomação dos candidatos e vierem provas disso, teremos uma investigação que se chama AIME, né? Então, nesses casos, Luiz Fernando, todos os atos serão apurados, investigados e processados. Se o sujeito for candidato, nós temos ações aí cassatórias, além do processo criminal. Então, muito cuidado com esse tipo de ação, porque daqui a pouco a pessoa pode ser eleita pelo voto do eleitor e ter se envolvido num ato desse, vai receber uma ação cassatória. É possível mencionar quantas denúncias o Ministério Público recebeu e quantas poderão se desdobrar em processos? Olha, de denúncias não menos do que 100, tá? Então, aí entre 90 e 110 denúncias durante a semana que foram investigadas, processos que estão arquivados.
Eu acredito que em movimentação processual, desde lá do início dos DRAP dos partidos, dos RRC, que é o registro do candidato, agora denúncias, movimentações, eu acredito que nós tenhamos já feito manifestações e envolvimentos em quase 2.000 expedientes eleitorais, que se repetem, né, movimentos eleitorais. Então, eu acredito que o trabalho é hercúleo, não só do Ministério Público, mas a gente tem que fazer um agradecimento muito especial ao cartório eleitoral. Em face desse problema que aconteceu com mais de 20 sessões eleitorais, nós temos pouco mais de 310 sessões eleitorais aqui na 29ª, e várias urnas do ano de 2013 tiveram problemas que os técnicos tentaram ajudar a resolver e causou bastante conflito, bastante atraso em algumas sessões eleitorais. Promotor, muito obrigado e bom trabalho. Parabéns. Nós que agradecemos. Um abraço, até depois. Até depois. Promotor eleitoral Carlos Augusto Fiorioli, da comarca de Lajeado, avaliando o pleito eleitoral 2024 no município. Daqui a pouco voltamos com mais informações do cartório eleitoral de Lajeado.